O Coros Pace 2 ele é um relógio intermediário e ele tem muitas funções avançadas. Tá? E isso faz dele um relógio muito bom relacionado ao seu custo-benefício e também suas funcionalidades. Ele vai ter uma estrutura que, quando você olha, ele é muito leve e também ele tem uma pulseira capaz de ter uma boa aderência, ela também tem uma boa flexibilidade e também uma boa largura, que faz com que ele fique muito bem preso no seu punho. Um outro fator interessante é que nesse relógio ele tem as travinhas, né, os espaços para colocar a trava muito perto. Isso favorece muito para que você consiga achar a melhor personalização aqui de aperto para que você fique não tão apertado, mas também seja o suficiente para que ele consiga fazer a leitura. Falando um pouquinho sobre a estrutura da caixa, ele vai ter 42 milímetros tanto de largura quanto de altura. Isso faz um relógio de tamanho de uma caixa média, tá? E também isso vai favorecer tanto os pulsos femininos quanto os pulsos masculinos, tá? Para o homem ele vai ficar no máximo um pouquinho pequeno e para a mulher vai ficar no máximo um pouquinho maior, mas ele vai se encaixar em todos os públicos, tá? Ele tem uma outra característica também que visualmente já chama atenção. Ele tem pouco botão. O que isso faz? Faz com que seja muito mais intuitivo você ficar mexendo no relógio. Por quê? Porque como não tem 5 botões, como normalmente acontece, então você consegue, no botão superior, você vai ter o Enter, né, o entrar ou selecionar, né? Você vai ter no mesmo botão, você vai ter a capacidade de rodar para cima e para baixo, e isso vai ser representado pelos botões para cima e para baixo que nesse relógio não tem. Então ele consegue aglutinar 3 botões em um só. Isso favorece muito e você consegue com o mesmo dedo, consegue tanto passar de informações como também selecionar. E isso pode parecer uma bobagem, mas na hora que você está com pressa, isso faz bastante diferença. Você não tem que ficar mudando o dedo, porque lembra que ele está no punho, então você não tem que ficar mudando para o dedão, para o indicador, e é sempre uma dança aqui, ficar apertando vários botões, tá certo? E isso facilita bastante. Na parte de baixo, a gente vai ter um botão de ESC ou de sair, tá? E se você apertar e segurar, ele já te dá outra opção, que ele vai para a caixa de ferramentas, que aí é como se fosse o atalho para várias funções. E você consegue personalizar aqui com a maior facilidade, tá? Você consegue ter acesso ao cronômetro, o timer, né, o temporizador, alarme. Você consegue alterar, personalizar aqui o visor do relógio aqui direto. Você também consegue em outras opções que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem várias opções além desse sistema, e aqui a gente tem uma função muito interessante que eu achei interessante e para uns vai servir e para outros não. Ele vai ter o controlador de câmera, então por Bluetooth e com a câmera ele consegue à distância, assim como eu estou distante da câmera, eu consigo ativar e ligar e desligar uma foto ou um vídeo. Então isso facilita bastante para quem é produtor de conteúdo, enfim, e tem esse relógio, é uma opção a mais, tá certo? Além disso, ele vai ter capacidade de achar o seu próprio relógio, né, que todos os relógios têm, até os smartwatches têm, mas ele tem algumas questões como rotas e também salvar localização. Então vocês veem que ele já tem umas características que ele é um pouquinho mais, tem algumas ferramentas a mais do que normalmente um relógio de entrada ou um intermediário. E eu estou passando aqui para cima e para baixo e uma coisa que mais me nota e que me chama a atenção é a definição. Por quê? Porque além dele ter uma caixa de 42 milímetros, que não é uma caixa muito grande, ele tem uma boa utilização da tela, ou seja, ele é um relógio que ele consegue ter uma boa capacidade aqui de utilizar essa tela. Mas não é só isso, ele tem 240 pixels de definição, tá? Então,
como ele tem 240 pixels por 240 pixels, isso facilita com que a definição do relógio seja muito boa. Então eu consigo ver com maior facilidade, mesmo que as informações estejam pequenas, tá? Isso favorece para relógios antigos como eu usei o 35 da Garmin, que a gente tinha 120 pixels e as informações pequenininhas era bem difícil de ver. Então o relógio ele perdia informação ou ele perdia a capacidade de mostrar mais informações porque ele não tem tanta definição assim, tá? Então esse relógio, mesmo ele tendo uma caixa não tão grande, ele tem uma boa definição. E se você está gostando desse vídeo, muito prazer, meu nome é Fabrício Santana e a gente está fazendo esse review a pedidos de outros reviews que a gente fez. Muitos desses reviews a gente vê assim, compara com o Core Space 2, ele é parecido. Quando eu fiz o 245 do Garmin também, olha, ele é meio parecido, será que um é melhor que o outro? Então essas comparações eu trouxe o review hoje para vocês consigam comparar e ver se para você qual desses modelos é melhor, tá? E eu vou depois no final desse vídeo também dizer para quem que ele é indicado, para que tipo de corredor que esse relógio é indicado, tá? E isso é uma opinião minha, tá? Não existe nenhum manual dizendo o que é melhor para um, o que é melhor para outro. Não, isso daqui é da minha prática do dia a dia ali que eu vejo com os alunos e eles utilizando algumas funções ou não. Então eu vou passar aqui para vocês uma opinião minha, tá? Se você está gostando já desse conteúdo, já deixa seu like e também compartilhe para aquele amigo que está de olho no Pace 2 e está na dúvida se tem algumas funções ou não. Lembrando que também eu fiz um vídeo anterior fazendo um unboxing dele e as primeiras impressões e eu deixei também para vocês colocarem alguns comentários de alguma dúvida que vocês quisessem e eu trazer nesse vídeo, tá? Então muitas das dúvidas, principalmente de função, né, principalmente se tem natação, se tem triatlo, se tem algumas outras coisas que foram dúvidas de vocês, eu estou trazendo aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Esse relógio contém algumas outras características que eu acho que é importante falar para vocês. Ele pode submergir até 5 ATMs, ou seja, 50 metros. Isso vai ser necessário para algumas características que esse relógio aqui apresenta, tá bom? Na pulseira, ele possui uma outra característica que é bem importante, que ela é muito fácil de trocar. Ele tem uma tecnologia aqui de Quick Release, que você simplesmente desengata aqui o botãozinho e você consegue com a maior facilidade. Esse relógio também você pode escolher na hora da compra com dois tipos de pulseira, ou essa pulseira de borracha, que ela é muito boa, ou a de nylon. Tá? A nylon também é excelente e é para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade de achar o encaixe perfeito aqui na pulseira, mesmo com essa característica boa que tem essa pulseira, a nylon vai ser perfeita, porque daí é com velcro e você não tem nenhum problema e ela é extremamente confortável, tá certo? Tem algumas outras características como o leitor de frequência cardíaca e também o frequencímetro aqui, né? E também ele vai ter um próprio carregador nativo, né? Enfim, ele tem um original dele, tá aqui do meu lado, ó. Então ele vai ter um encaixe original. Então, por favor, não perca esse cabo, porque esse cabo é difícil de encontrar ele depois separado, tá? Uma outra característica que eu acho que vale aqui falar para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui perto de mim. Não tem. Quer dizer, só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês. Peguei aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um carregador de celular, tá? Então o que normalmente a pessoa faz? Bom, tem um USB aqui, vou colocar aqui e vou colocar na luz, certo? Vou colocar na tomada. Esse aqui não é o jeito indicado e não é o que o manual indica para vocês carregarem o relógio de vocês, tá? Por quê? Porque a amperagem que tem aqui ela é superior do que deveria ser, tá? Para carregar. Então o que acontece? A longevidade da bateria e a chance de dar algum problema de bateria ela aumenta bastante, tá? Então o que é o indicado? USB, notebook, computador, power bank, coisas que têm amperagens menores, tá? Então esse que é o manual que diz para vocês. Então quando vocês forem carregar o relógio de vocês, carreguem pela via correta, tá? Que o manual diz que é por um notebook, por um power bank, por um computador, tá? Usando a porta USB do dispositivo, tá bom? Não carreguem direto na luz. Em questão de interface, esse relógio aqui ele é muito fácil de você ver as informações, como eu falei antes, mas também como trocar essas informações. Então você pode vir rapidamente aqui na tua ferramenta, visor do relógio e trocar aquela que você acha mais bonita, que visivelmente você consegue ver melhor, enfim, tá? Além de você conseguir, ó, você vai lá, troca, você pode trocar as cores também, ele permite você fazer não só o ajuste
de interface, mas também da cor da interface. Isso é bem interessante, direto aqui. Alguns relógios normalmente conseguem fazer isso só pelo celular, tá? Só pelo aplicativo, e você consegue fazer isso direto aqui, tá? Uma outra característica também é que você consegue alterar essas interfaces do treino, tá? Então tem os campos de visão ali, você consegue alterar exatamente a posição e qual informação que você quer. Isso facilita demais, principalmente para as pessoas que têm uma certa dificuldade de enxergar, né? Utiliza algum óculos, e aí você, um pouquinho distante, que você tem uma certa dificuldade para ver alguns tipos de número, e você pode trocar o campo de visão para deixar uma só informação, duas informações, né? Ou só a distância e o pace, né? Enfim, você consegue aumentar aí assim o número, né? Porque você tem menos campos ali de visão, tá? Então isso favorece bastante na hora de entender aqui. E também em questão de interface, a gente vai ter alguns widgets, tá? A gente vai ter alguns outros aplicativos e informações adicionais. A gente vai ter, eu vou colocar aqui para você certinho, o condicionamento da corrida, ou seja, ele estima através de alguns cálculos como que você está o seu condicionamento, tá? Através da frequência cardíaca, distância, intensidade dos treinos, tipo do treino, enfim, ele pega vários cálculos, várias métricas e faz esse cálculo para você dizendo como que você está o seu condicionamento, se você está bem, se você está mal, se você está quem, tá? E para quem não tem uma assessoria, que não faz uma planilha e não faz algo mais regrado mesmo, isso aqui é uma boa métrica para você ter uma certa noção de como é que está o seu condicionamento físico, tá bom? Ele vai te dar algumas informações, como carga de treinamento semanal, tá? Ele divide aqui, você consegue ver semanalmente o que é que você tem de capacidade, tá? Você também, ele te dá o nível de fadiga, que ele faz alguns cálculos baseados também na distância, na frequência cardíaca, na intensidade do teu treino, e ele estima através de uns cálculos quanto tempo vai demorar para você conseguir fazer um novo treino intenso de novo, tá? Então, às vezes ele estima daqui 48 horas, daqui 72 horas, daqui um dia, tá? Então, ele faz alguns cálculos estimados na tua recuperação e no teu sono também, tá? O recovery, ele vai te dizer mais ou menos como que você está, tá? Fisicamente. Ele vai ter as queimas calóricas, batimento cardíaco, a distância percorrida em altimetria e também em tempo, tá, de exercício. Ele te dá também a questão de quantidade de bateria, quantidade de minutos, tá? Ele te dá a temperatura e também algumas outras variáveis meteorológicas, como data do pôr do sol, horário, enfim, e dia, tá? Ele vai te dar algumas outras informações adicionais aqui. E você pode colocar mais informações através do aplicativo da Corus, que eu vou falar mais um pouquinho, tá? Então você consegue fazer uma personalização desses widgets para que você consiga colocar mais coisas. Eu preciso de um calendário, eu preciso para a mulherada ali ver como é que está meu ciclo menstrual. Eu consigo colocar algumas características dentro do Corus, tá? Eu consigo colocar algumas coisas a mais que eu vou utilizar, tá bom? Então isso faz com que o relógio ele seja não só um relógio para esporte, mas também um smartwatch que pode ali te auxiliar no teu dia a dia. Bom, quando a gente vai falar sobre sensores, aí é que a gente já começa a ter alguns diferenciais desse relógio aqui, tá? Lembrando que ele é um relógio intermediário. Esse relógio aqui, ele vai ter acelerômetro, barômetro, giroscópio, ele vai ter sensor de batimento cardíaco e ele vai ter GPS e vários GPS, né? Ele vai ter os mais clássicos possíveis. GLONASS, Galileo, Beidou, tá? E eu lembro que tinha um outro que eles iam atualizar, mas agora eu não lembro exatamente o nome. Mas só esses três já dá tranquilamente para que você tenha uma boa aquisição do sinal GPS aqui, tá? Um fator que ele não tem, tá? Que é uma das características que eu acho que ele poderia ter, essa análise de saturação de oxigênio, tá? Então ele não consegue ver a saturação, ele não tem o sensorzinho para isso, tá? Que é uma coisa que, por exemplo, que o 245 tem, tá? Mas, como aqui não é um comparativo, eu vou dizer algumas características que esse aqui tem e depois vocês fazem essas comparações entre os relógios, tá? Mas isso é uma coisa que, já que você está colocando um pezinho nesse relógio avançado, eu acho que poderia ter uma coisinha a mais aqui, e esse tipo de nível de saturação vai ajudar nesses cálculos de fadiga, de condicionamento, de informações durante o treino, tá?
E um outro grande diferencial desse relógio é que ele consegue ver a potência direto do relógio. E aí sim, a gente está falando de uma diferença realmente grande comparados aos outros relógios intermediários. Nenhum outro relógio intermediário consegue estimar a potência da corrida direto no relógio, tá? Então isso é uma vantagem gigantesca. Eu não vou entrar nos méritos para que serve essa potência. Quem sabe, se você tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Se alguém aqui nos comentários falou assim, eu quero saber sobre potência na corrida, eu vou fazer um vídeo só explicando, porque daí eu já testei alguns pods, eu tenho um pod aqui comigo que eu testei e tem outros que eu preciso testar também, que também mensuram essa potência, tá? Então, fazendo essa aspas aqui, se você tiver essa dúvida, que eu faço um novo vídeo falando só disso, que é bastante pano para manga e para um outro vídeo inteiro, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar de uma característica que mais teve dúvidas e principalmente em box quanto no vídeo surgiram essas dúvidas sobre quais são as funções de esporte que a gente tem neste relógio aqui, tá? Então, aqui a gente começa com um outro diferencial, tá? Porque alguns relógios intermediários não têm algumas funções de esporte que esse relógio tem. Então, na hora de escolher entre um e outro, essa aqui é uma das partes mais importantes, tá? E eu vou elencar aqui para vocês que realmente de cabeça é quase impossível eu lembrar de todos, tá? Eu sei os principais, tá certo? Bom, quando você vai clicar aqui, ó, no botão Enter, tá? Ele já pergunta qual é o tipo de esporte que você quer fazer, direto. Você apertou aqui, ele vai perguntar qual que é, tá? E aqui a gente vai ter alguns. A gente vai ter, obviamente, corrida, a gente vai ter esteira e a gente vai ter o primeiro diferencial desse relógio, que é a pista, tá? Na pista é muito importante que quando você clicar em pista, ele vai perguntar em qual raia você está, tá? E você tem que começar, você tem a raia e você pode escolher qual raia que você está. Isso facilita para que ele entenda exatamente qual vai ser o percurso e erre o menos possível dentro do teu treinamento. Tá? Existem alguns testes de alguns alunos que fizeram com a pista e a diferença, assim, o erro é 10, 15 metros, é uma coisa muito pequena para um GPS. Tá? Às vezes erra 100 metros no máximo de um treino e a gente sabe que essa variação do GPS ela é aceitável, né? Mas quando você coloca na função pista e você realmente está numa pista de atletismo com a metragem correta, ele não erra e ele dá uma volta certinho. Quando termina essa volta, ele pergunta se você terminou a volta para você conferir realmente se você está na raia e na distância certa. Então isso é uma vantagem muito boa. Além disso, ele vai ter a bike indoor e é aqui começa. Ele vai ter piscina, ele vai ter águas abertas, tá? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Por quê? Porque às vezes você quer treinar uma outra característica que tem aqui, como o atletismo, o triatlo. Então, se você quer fazer triatlo, você precisa treinar em águas abertas muitas vezes. Então, ele já tem águas abertas separado, tá? Então, você consegue, isso é um diferencial de alguns outros relógios também, tá? Você vai ter um cardio gym, que é simplesmente fazer algum exercício de cardio, tá? Você vai ter o cardio GPS, que provavelmente é alguma caminhada, alguma caminhada, alguma corridinha, com algum percurso, algum trek, alguma coisa que você quer fazer. Você vai ter a caminhada e você também tem um outro diferencial que é o remo. Esse relógio que também tem essa opção de remo. E aí sim o triatlo. Qual que é o diferencial desse relógio para o triatlo? Que ele tem o triatlo e ele também tem as transições. Então, se você quer fazer num dia um combinado de uma natação e depois um ciclismo, você consegue fazer com as transições. E isso vai facilitar muito por ser um relógio de entrada que você consegue fazer atletismo, triatlo, tá? Então isso é muito bom e muito interessante, tá? Esse aqui para mim é um dos maiores diferenciais desse relógio aqui. Você tem treino de força, mesmo que o treino de força seja um pouquinho difícil de medir, tá? Tem alguns erros assim de medida. Você pode fazer alguns outros tipos de treino. Você tem o plano de treino, você consegue planejar aqui os treinos. Teste fitness, você consegue colocar aqui qual o tipo de treino que você quer. Se você quer fazer, por exemplo, um teste de 10 km, 5 km, ele vai perguntando aqui
quais são os testes que você quer fazer, e aí você ainda tem o mais. Dentro do mais você tem um remo indoor, você tem tipo stand-up paddle, por exemplo, você tem pular corda e você pode ter o multi-esportes, que é, por exemplo, você adicionando em sequência vários esportes que você quer. Tá? Então, eu vou fazer uma corrida, depois eu vou remar e depois eu vou nadar. Você consegue ir ajustando aqui, conectando aqui nos multi-esportes. Tá certo? Então são muitas vantagens e muitos meios e métodos de esporte que você consegue aplicar aqui nesse relógio. Isso é muito interessante. E eu falei de várias funções para vocês e precisa de uma outra característica para aguentar todas essas funções, que é a bateria. A bateria do Coros Pace 2, ele contém algumas coisas interessantes. Primeiro, ele demora 2 horas para carregar. Isso é muito bom, tá? Se você colocar ali 40 minutos, 30 minutos, ele já vai dar um boost interessante para determinado tipo de treino, já está resolvido, tá? Você consegue fazer. Mas o ideal é sempre deixar fazer a carga total, tá? Principalmente para a vida útil da bateria, tá certo? Então, em 2 horas ele está carregado 100%, tá? Ele dura, em média, diz o manual, 20 dias em função do smartwatch e utilizando ele em forma stand-by ou da melhor custo-benefício de consumo de bateria. Ou seja, se ele está numa função de economia de bateria ou você tirou todas as funções, ele vai durar 20 dias. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, normalmente, ele vai durar em torno de 5 a 7 dias, dependendo da utilização. Se você treinar todos os dias, obviamente ele vai durar de 3 a 4 dias ali de bateria, tá? Isso vai ser muito pessoal de cada um, mas ele tem uma bateria muito boa e tem uma outra função extremamente interessante. Ele suporta 30 horas ligado com a função GPS ativada, ou seja, se você está fazendo, sei lá, uma ultramaratona e que você fique menos de 30 horas correndo, ele vai ser muito interessante para você. Você não vai precisar desligar, você não vai precisar, a bateria não vai acabar, tá? Então 30 horas com o GPS ligado é realmente um diferencial aqui, tá? Porque dificilmente você vai encontrar um relógio com essa característica de ficar tanto tempo com a função GPS ligada e utilizando. Falando em aplicativos e a sua conectividade com eles, o Coros Pace 2 ele conta com o aplicativo da Coros, tá? Que ele é muito intuitivo e muito visualmente fácil de lidar. Assim, ele visualmente, quando você olha a timeline, ele te dá várias informações com vários gráficos. Ele não esconde muitas informações em tópicos, ele já te mostra direto. Isso é uma das características mais interessantes que eu acho desse aplicativo, tá? A conectividade é via Bluetooth. Esse relógio ele não contém o Wi-Fi, porém as características que precisaria do Wi-Fi ele não tem. Então, basicamente, o Wi-Fi não é necessário. Por quê? Porque esse relógio aqui ele não tem relação nenhuma com música, tá? Ele nem tem música dentro, você não consegue colocar música dentro e você também não consegue passar música, reproduzir música do teu celular. Tá? Então, se você costuma utilizar o celular perto para ouvir música e você quer passar pelo relógio, isso não é função do Coros Pace 2. Tá? Ele não tem nenhuma relação com música, então por isso ele não precisaria do Wi-Fi. Tá? Então, não ter o Wi-Fi aqui acaba não sendo um ponto negativo. Tá certo? Quem sabe um ponto negativo seja não poder trocar de música para quem gosta de correr com música, gosta de caminhar e fazer exercícios com música, tá certo? Então, se você é apaixonado por música, aí a gente tem um ponto negativo forte aqui, tá certo? Mas, falando sobre o aplicativo do Coros, a gente consegue, lá no aplicativo Coros, a gente consegue tanto fazer a troca dessa interface, todos esses ajustes de interface que eu falei para vocês, aqui a gente tem algumas interfaces básicas, tá? E lá no aplicativo eu consigo escolher e personalizar outros tipos de coisa, como colocar fotos e fazer outros ajustes, eu consigo fazer pelo aplicativo, tá? Além disso, pelo aplicativo eu consigo montar treinos, tá? Isso também é bem interessante, tá? Aqui eu consigo montar treinos direto no relógio também, consigo fazer, mas aqui eu faço treinos mais simples. Por exemplo, eu preciso fazer um longão com um pace 5, tá? Isso eu consigo fazer, mas se eu tiver que fazer muito intervalado, com muito descanso, com pausa ativa, com a pausa em metros e não por tempo, fazer alguns ajustes um pouquinho mais complicados, aí você precisa ir para
o aplicativo da Corus. Uma outra coisa importante, se você tem uma assessoria e você utiliza alguma planilha de treino por aplicativo, tipo o Sysrun, como aqui é a ProElite, como o Training Peaks também, que é bem famoso, você também consegue importar ele para o aplicativo e do aplicativo jogar direto para o relógio. Tá? Isso também facilita muito essa relação de você não precisar ficar montando toda vez o treino dentro do relógio. Tá? Então, além disso, o aplicativo ele vai te dar várias informações e também a sincronização dele é extremamente rápida, tá? Você consegue sincronizar com uma velocidade muito boa, então isso acaba não sendo um empecilho ali nessa troca de informação ou fazer download e upload dessas informações que você tem no relógio. Bom, e para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, eu preciso dizer para quem que é indicado. E lembrando que isso é uma opinião minha, tá? Baseado na minha experiência vendo o relógio, conversando, vendo estrutura, falando com os alunos, tá? Esse relógio é um relógio intermediário com algumas funções avançadas. Tá? Isso é uma coisa boa, porque o preço dele é um preço de intermediário pisando no avançado. Significa que esse relógio aqui você vai encontrar ele em torno de 1.800 a 2.400. Ele é um valor mais salgado, tá, para um relógio de corrida, porém a gente sabe que os preços de relógio de corrida eles não variam absurdamente. Tá? Lembrando, eu vou antecipar, eu estou falando de relógio de corrida, porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas como assim eu encontro um relógio de 300, 400 reais que eu consigo correr? Ok, isso são smartwatches, não são relógios de corrida, tá? Não são relógios para esporte. E as funções elas são extremamente reduzidas e aí só vai ter o GPS. Se para você está ótimo só ter GPS para sua corridinha no final de semana, tá show, realmente esse relógio, o smartwatch, é o ideal para ti. Se você está querendo evoluir mais na corrida, treinar a corrida, competir e fazer outros esportes, principalmente como o triatlo, aí realmente os valores dos relógios eles vão estar mais ou menos nessa casa, R$2.000, tá bom? Então, como aqui a gente vai ter um relógio intermediário com função triatlo, com uma bateria longa, com capacidade de utilizar remo, águas abertas, que são características que você não encontra em qualquer relógio, eu acho que o preço está razoável. Tá? Podia ser mais barato, com certeza, podia estar em torno ali de 1.200, 1.300, mas é muito difícil ficar muito menos que isso, tá bom? Esse é um relógio realmente indicado para aquelas pessoas que já têm uma prática, já estão no esporte, já têm certeza que querem correr, que querem fazer um duatlo, querem fazer um triatlo, gostam de fazer vários esportes e já estão progredindo e já têm mais de 1 ano, 2 anos de atividade física ali, de treino, tá bom? Por quê? Porque tem muitas funções aqui que um iniciante ele não vai utilizar, tá? Ah, eu quero investir, quero comprar para ter uma longevidade, ter um relógio só. Ok, mas tenha em mente que você vai estar gastando um dinheiro alto no momento sem utilizar todas as funções que tem dentro desse relógio. Tá? Então, por exemplo, dificilmente um iniciante vai utilizar a potência como uma informação. Tá? Por quê? Porque ainda o pace ele não tem tanta evolução, a altimetria que você está utilizando, quem sabe, não seja muito grande, então não tem por que você utilizar uma outra métrica a não ser o pace, tá? Entende? Então é mais ou menos por aí. E tem algumas outras funções que vocês, quem sabe, não vão utilizar, tá certo? Mas eu super indico, ele é um relógio muito bom e ele é o comparativo direto com o 245 no atual momento, tá? Então, normalmente quem tem dúvida sobre o Corus Pace 2 tem dúvida também no Pace 245 também, tá certo? Então, esses são os dois relógios que eles competem sobre o mesmo valor, porém aqui tem algumas coisas que não tem aqui e aqui tem algumas coisas que não tem aqui, tá? Então, vale você identificar quais são os principais pontos que você gostaria de ter no relógio, você lista 5, 6, qual que vocês gostariam, e aí depois vocês veem o que tem um que não tem no outro, ou que quem sabe tem num Apex, por exemplo, não tem aqui, eu vou achar só lá no Apex da Core. Bom, aí o preço é bem mais caro, mas vai depender muito da tua necessidade, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho mais longo, mas eu quis trazer as principais informações aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou trocando ideia e a gente vai continuando essa nossa comunidade aqui da ProElite. Lembrando, se você não é inscrito,
por favor, ó, venha se juntar aqui com a ProElite. A gente está na busca aí dos 2.000 inscritos, 2.000 corredores aqui apaixonados por corrida e gosta de absorver conteúdo sobre corrida de rua, tá certo? Então, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se eu sanei a sua dúvida, né? Se não, deixa aqui nos comentários. Se eu te responder, aí tu volta ali e dá o like, tá certo? E compartilha com aquele amigo que tá, ou amiga que tá louco para ter um Core Space 2, tá bom? Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, gente!